Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a esse quinto encontro, acredito, quinto encontro. É uma grande satisfação estar com vocês aqui novamente, a menos na imaginação, né? Seria muito bom que esse encontro fosse presencial, mas a realidade não permite. Mas enfim, né? Nós estamos aqui sobrevivendo. Então, pessoal, hoje nós trataremos exclusivamente da temática tipicidade penal, ou como alguns autores designam, tipo penal e tipicidade penal. E vejam só, para que a gente possa adentrar na temática de hoje, é necessário que nós recapitulemos alguns pontos. É necessário, antes de tudo, que tenham em mente que nós estamos nos debruçando sobre a teoria geral do delito, especificamente sobre o conceito operacional, o conceito analítico de crime, especificamente sobre o fato típico, ou melhor, os elementos do fato típico. Então, no encontro passado que nós tivemos, entre eu e vocês, eu tratei sobre o elemento conduta, especificamente sobre as teorias da conduta. Então, vocês precisam ter em mente que, em se tratando de fato típico, eu vou precisar analisar, antes de tudo, se a conduta que eu tenho em tela, se ela é dolosa ou culposa, se ela é comissiva ou omissiva. Passei do primeiro estágio do fato típico. Beleza. No segundo ponto, eu vou precisar analisar se essa conduta produz um resultado. E aqui está o ponto-chave. Por quê? Não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu estava olhando essas páginas do Instagram que eles colocam uns esquemazinhos, né? Os bizus de penal. E eu vi o carinha lá colocou uma classificação de fato típico, ele colocou fato típico, conduta, resultado naturalístico, nexo de causalidade e tipicidade. Aí você me pergunta, sim, Christian, mas onde é que está o erro? O erro está em resultado naturalístico. Veja, o segundo elemento do fato típico não é resultado naturalístico, é o resultado. E vocês já devem ter em mente por que eu estou dizendo isso. Quando eu digo que esse resultado deve ser naturalístico, eu estou incorrendo no mesmo erro das premissas causalistas. A ideia de que eu pressuponho que todo crime produz um resultado naturalístico. Mas, na verdade, pessoal, quando eu digo que nesse segundo elemento eu vou ter um resultado naturalístico, eu vou estar pressupondo que todos os crimes são materiais, né? Que sua consumação pressupõe a realização de um resultado no mundo exterior, perceptível aos sentidos. Mas não. Então, como é que a gente pode resolver isso? Segundo elemento do fato típico não é resultado naturalístico, é o resultado. E esse resultado, ele poderá ser naturalístico nos crimes materiais, mas também poderá ser jurídico. Quando, Christian? Vocês viram muito bem que eu tenho uma classificação quanto à consumação. Então, eu vou ter os crimes materiais, vou ter os crimes formais e os crimes de mera conduta. Veja, nos crimes materiais, tudo bem. Eu vou produzir o resultado naturalístico, um resultado manifestado no mundo exterior. Beleza, até aí tudo bem. Mas só que nos crimes formais, o que eu vou ter é... Algumas vezes eu posso até ter que o legislador prevê um resultado naturalístico no tipo penal, mas a realização desse resultado naturalístico não é preciso para que seja confirmada a consumação. Para que eu confirme a consumação nesse delito formal, nesse crime formal, basta que eu, enquanto agente, realize a descrição típica constante na norma penal. Já nos crimes de mera conduta, eu também não vou ter, na verdade, nos crimes de mera conduta, eu não prevejo, o legislador não prevê a produção de um resultado no mundo exterior. Ele só descreve a conduta no tipo e para que haja consumação, basta que o agente realize a conduta descrita no tipo.
Então, um grande exemplo é aquele artigozão lá com vários núcleos da lei de drogas, né? Guardar, transportar, vender, não sei o que, substâncias entorpecentes. Então, que resultado o agente produz? Qual é o resultado? Me diga aí, no mundo exterior. Nenhum. Nenhum. Produz nenhum resultado. Basicamente, basta que ele guarde ou venda a substância entorpecente para ele incorrer no tipo penal, né? Aí você me pergunta, Christian, mas se não produz resultado naturalístico, como é que eu posso dizer que houve um resultado? Então, a gente vai chamar, nesses crimes formais e de mera conduta, de resultado jurídico. Então, esse resultado jurídico será unicamente a realização da descrição constante no tipo penal. Então, o sujeito ali realizou o que está constante no tipo, na descrição típica, show, a gente tem um resultado naturalístico. Então, havendo esses dois resultados, ou o resultado naturalístico ou jurídico, a gente vai conseguir preencher aí esse segundo elementozinho aí do fato típico, o resultado. Só que, além disso, pessoal, nós também temos que analisar se existe uma relação de causalidade entre a conduta e esse resultado naturalístico ou jurídico. Confere ou não? Então, aí basta recapitular que o nosso terceiro elemento do fato típico será o nexo causal, o nexo de causalidade, ou a relação de causalidade entre a conduta, que nós analisamos primeiro, e o resultado. Beleza. Passados esses três elementos do fato típico, cabe-nos discorrer sobre tipicidade, último elemento do fato típico. E a priori, o que é que nós poderíamos sucintamente dizer acerca da tipicidade? Basicamente, a tipicidade regula a adequação entre a conduta causadora do resultado e o tipo penal. Então, na tipicidade, eu vou analisar se essa conduta se adequa ao tipo penal. Só que veja, para que eu entenda esse juízo de adequação, eu preciso primeiro entender o que seria um tipo penal. E eu trago para vocês aí alguns conceitos, algumas noções doutrinárias de tipo penal de alguns autores distintos, para que nós possamos nos ambientar no assunto, beleza? Então, antes de tudo, a gente tem a doutrina de Hansmer aí, ele vai dizer que o tipo penal é o conjunto de elementos que descrevem um delito determinado. Zaffaroni, por sua vez, vai dizer que o tipo penal é um instrumento legal, logicamente necessário e de natureza predominantemente descritiva, que tem por função a individualização de condutas humanas penalmente relevantes. Cirilo de Vargas vai dizer que tipo penal é a descrição precisa do comportamento humano feita pela lei penal. E por fim, e não menos importante, apesar da minha despeita, Rogério Greco ele vai dizer que o tipo penal é um modelo, um padrão de conduta que o Estado, por meio de seu único instrumento, que é a lei, visa impedir que seja praticada ou determina que seja levada a efeito por todos nós, a conduta descrita no tipo. Então, a gente teria a noção de que tipo penal é aquele modelo abstrato por meio do qual o legislador vai descrever a conduta que ele pretende impor ou proibir na esfera penal. Ok ou não ok? Não há dificuldades para entender esse conceito. Porém, me surge a seguinte pergunta. Christian, tipo penal e norma penal é a mesma coisa? Não exatamente. E aí, eu queria voltar umas trocentas aulas atrás para relembrar vocês
da classificação de norma penal, para que a gente possa situar o tipo penal dentro da classificação da norma penal, beleza? E aí vocês vão lembrar o seguinte: a norma penal, ela poderá ser incriminadora e não incriminadora. As não incriminadoras são aquelas normas que vão estar presentes na parte geral do Código. São aquelas normas que vão auxiliar o operador, o estudioso do direito, no momento da aplicação da norma penal, que está constante na parte especial. Então, todas aquelas normas de caráter permissivo, justificante e explicativo vão estar constantes, vão estar presentes nessa classificação cognominada de norma penal não incriminadora. Ok até aqui? Ok. Então, na parte geral, a gente vai ter aí essas normas não incriminadoras. Além disso, eu vou ter as normas incriminadoras, que majoritariamente serão aquelas normas que estão presentes na parte especial do Código Penal. Ok? Só que essas normas incriminadoras, elas se bipartem em preceito primário e preceito secundário. Ok? Preceito primário é a descrição da conduta típica, proibida ou imposta pelo legislador. E o preceito secundário será a sanção, a pena em abstrato, 6 a 20 anos, por exemplo. O que seria o tipo penal? Acho que já ficou claro para vocês que o tipo penal é o preceito primário da norma penal incriminadora. Então, para a pergunta que diz, Christian, tipo penal e norma penal é a mesma coisa, a gente diz o quê? Tipo penal é a espécie do gênero norma penal. Ok ou não ok? Então, a gente poderia dizer que todo tipo penal é uma norma penal. Mas nem toda norma penal é um tipo penal. Fica claro assim? Então, beleza. Até aqui, tudo bem, né, pessoal? Então, vamos seguir. Passada a compreensão do que seja um tipo penal, é interessante que a gente entenda as diversas transformações na maneira de tratar a tipicidade penal dentro da praxis. É interessante que vocês percebam, e aqui eu estou trazendo o entendimento de Rogério Sanches Cunha, essa classificação aqui, eu, sinceramente, eu não encontrei nas diversas doutrinas que eu pesquisei, que eu estudei, e eu achei muito interessante, porque é muito mais esclarecedor do que o que as outras doutrinas explicitam. Então, o que vocês precisam saber aqui é o seguinte: no primeiro momento, sob a égide de teorias tradicionais, a gente tinha a ideia de que a tipicidade, e aqui nós estamos tratando da noção de tipicidade, estritamente isso, não se confundam. Então, é interessante que a gente saiba que, no primeiro momento, como eu falei, segundo essas teorias tradicionais, a tipicidade era entendida sob o aspecto estritamente formal. Então, a tipicidade seria interpretada como a mera subsunção perfeita do fato à norma. Vamos exemplificar. Se, por exemplo, eu entro, hipoteticamente, numa papelaria e subtraio para mim uma caneta Bic, um exemplo muito clássico. Uma caneta que tem um valor aproximado de R$1,50, por aí R$2, está tudo muito caro, né? R$2, suponhamos. Então, veja que, formalmente, a minha conduta consegue se adequar perfeitamente ao tipo penal do artigo 155. Subtrair para si ou para outrem,
coisa ali é móvel. Desse modo, eu incorri no crime de furto. Uma vez que a minha conduta em relação ao tipo penal, ela é analisada sob um aspecto estritamente formal. Ok ou não ok? Sigamos. Porém, mais adiante, naquilo que costumeiramente se chama de doutrina moderna, eu não vou mais entender a tipicidade penal sob um aspecto estritamente formal. Eu vou considerar, na análise da tipicidade, no juízo de tipicidade, eu vou considerar, antes de tudo, se a minha conduta de subtrair a caneta BIC, ela se adequa a um tipo penal. Primeira análise será formal. Qual é a minha resposta? Sim. A conduta do sujeito que subtrai uma caneta BIC de uma papelaria se adequa formalmente ao tipo penal do artigo 155. Show! Eu tenho a análise sobre o primeiro aspecto, o aspecto formal. Só que para a doutrina moderna, eu também vou ter que analisar a tipicidade sobre o aspecto material. E o que seria isso? Além de confirmar, além de concluir pela adequação entre a minha conduta e o tipo penal, eu também vou ter que analisar se essa minha conduta, ela provoca uma lesão ou ameaça de lesão relevante ao bem jurídico sob tutela. Eu vou me perguntar, enquanto magistrado, enquanto operador do direito, se esta conduta produz uma lesão ou ameaça de lesão considerável a ponto de ter que ser apreciada pelo direito penal. A forma mais violenta de resolução de conflitos pelo Estado. E é nesse ponto, em específico, que a gente poderia aplicar o princípio da insignificância. E aí vocês vão lembrar que seria o princípio da insignificância. É um princípio que tem por finalidade, objetivo, excluir a tipicidade material da conduta. Eu vou considerar se essa conduta ela é relevante, ela é lesiva, ou ela provoca uma ameaça de lesão tão grave a ponto de poder ser tutelada pelo direito penal. E aí a gente pega o exemplo da caneta BIC. A caneta BIC, a subtração da caneta BIC, ela provoca uma lesão relevante ao bem jurídico, ao patrimônio do dono da papelaria, a ponto de eu apreciá-la sob a égide do direito penal? Não. Não. Então, desse modo, eu poderia excluir a tipicidade material da conduta. E se eu excluo a tipicidade material da conduta, eu excluo a própria tipicidade. E excluindo a tipicidade, eu excluo o fato típico. E se eu anulo o fato típico, não há que se falar em crime. Claro, né, pessoal? Enfim. E aí vem o que eu considero a questão-chave. A confusão da doutrina. Porque se vocês forem analisar, e é uma coisa que eu consegui analisar de acordo com os meses, desde aquela época que a gente estava estudando princípio da insignificância, no começo do período, vocês vão analisar que quando a doutrina, e eu estou falando de alguns autores, não vou nem citar nome para não ser processado, alguns autores, eles quando vão abordar o princípio da insignificância, eles relacionam o princípio da insignificância à tipicidade conglobante de Zaffaroni, como se só se fosse possível aplicar o princípio da insignificância aplicando a teoria da tipicidade conglobante. Isso é o que fica implícito. Porque se você vem me explicar sobre o princípio da insignificância e você me traz uma classificação de tipicidade conglobante, por quê? É como se Zaffaroni que permitisse a aplicação do princípio da insignificância. Mas não.
E aí vocês vão analisar como Rogério Sanches Cunha é muito claro nesse sentido, ó. Existe uma teoria tradicional e existe uma doutrina moderna na qual eu conseguirei aplicar o princípio da insignificância. E talvez é o princípio da insignificância que possibilite um olhar material na tipicidade. Um critério material na tipicidade. E aí eu quero que vocês entendam, inclusive, que não existe divisões. Não existe tipicidade formal e tipicidade material. Essa divisão ela não existe. Essa divisão ela é feita para ficar mais didático, para que a gente, aluno, possa entender. Mas, na verdade, a tipicidade ela é uma só. A diferença é que ela é analisada sob dois aspectos, sob dois critérios. Um critério formal e um critério material. Acabou. Ponto. Então, primeira problemática que nós temos que resolver aqui agora. Não tem nada a ver princípio da insignificância com tipicidade conglobante. É óbvio que na tipicidade conglobante, na teoria de Zaffaroni, nós continuamos conseguindo aplicar o princípio da insignificância, não há dúvida. Mas a gente tem que analisar qual o objetivo da teoria da tipicidade conglobante. E sabendo disso, a gente vai entender que não tem nada a ver com o princípio da significância. O princípio da significância é rock sim. Zaffaroni é Zaffaroni. Então, vamos lá. Sem muitas enrolações, passadas a teoria tradicional e doutrina moderna, nós temos um terceiro momento que vai se debruçar sobre a compreensão da tipicidade. O que seria tipicidade? Como é que nós analisaríamos a tipicidade dentro da estrutura do crime? Beleza. Zaffaroni vai dizer que além dos aspectos formais e materiais, nós iríamos analisar outro aspecto ainda. Veja, Zaffaroni vai dizer, em outros termos, que a tipicidade formal ela vai ser analisada sobre o aspecto... A tipicidade penal ela vai ser analisada sobre o aspecto formal e sobre o aspecto conglobante. Dentro do aspecto conglobante, nós iríamos analisar o aspecto material e a antinormatividade. Aí você diz, Cristian, o que mudou? O aspecto material a gente já tinha, né? Vocês veem isso. Beleza. O que muda é a inserção dessa tal de antinormatividade. Então, o que é que Zaffaroni vai dizer? Bicho, quando a gente estiver analisando uma conduta, primeiro, na sua tipicidade, a gente vai ter que analisar se essa conduta, ela se adequa, ela se amolda a um tipo penal, tipicidade formal, adequação típica. Segundo, a gente vai precisar analisar dentro da tipicidade conglobante se essa conduta ela é relevante ao bem jurídico, se essa conduta compreende uma lesão ou ameaça de lesão considerável, tipicidade material. Só que nós temos que analisar também se essa conduta não constitui um ato determinado ou incentivado pelo direito. Eu vou analisar se esta conduta, além de tipicamente formal, além de tipicamente material, se ela não seria antinormativa. Em sendo antinormativa, nós passamos para a análise do outro elemento do crime, antijuridicidade. Mas veja, qual é o objetivo de Zaffaroni em inserir essa antinormatividade na análise da tipicidade? E eu vou dizer agora. Transferir, deslocar o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito fomentado para o fato típico. Vou exemplificar para que fique mais claro. Vamos analisar primeiro o que seria esse estrito cumprimento do dever legal. Imaginem só a ideia de que a pena de morte ela é permitida no Brasil, né? Em regra não, mas a exceção é justamente em estado de guerra. Imagine esse aspecto aí. Então o sujeitozinho lá, ele se negou a participar da guerra e tudo mais, e nesses casos a sanção é a pena de morte, né? E o Carrasco, ele foi nomeado ali, ó,
você que vai fuzilar o cicrano lá, o agente lá, o sujeito lá, burlante da guerra. E aí o Carrasco, ele ceifa a vida do sujeito, e após isso nós faríamos uma análise. A conduta do Carrasco, ela configura um homicídio ou não? A priori nos parece um homicídio. Na verdade, ontologicamente, causa-se uma morte, né? Então é um homicídio. Mas os estudiosos, os operadores de direito, iriam dizer o quê? O Carrasco não incorre em homicídio porque ele incide, sua conduta, ela é perpetrada sob a égide do estrito cumprimento do dever legal. A lei determina que ele assim haja, que ele assim o faça. Tem opção, não, eu não vou matar. Você é o Carrasco, você é o nomeado para executar a pena de morte. Então, ali existe uma determinação legal. Daí falar em estrito cumprimento do dever legal. Beleza. A respeito do exercício regular de direito, existem dois aspectos. Propriamente não existe essa divisão, ela é proporcionada por Zaffaroni. O exercício regular de direito, ele pode ser fomentado e pode ser permissivo ou tolerado. Veja só. O que seria esse exercício regular de direito fomentado? Imagine só um médico que realiza uma intervenção cirúrgica em um paciente para fins terapêuticos, né? O paciente está ali com um problema cardíaco e tem que fazer uma cirurgia do coração, e o médico intervém ali. O médico vai violar o corpo daquele indivíduo, né? E o que é que o Estado vai dizer? Isso não configura uma lesão, isso não configura crime. O médico age sob exercício regular de direito, mas veja que o Estado, ele incentiva essa prática, ele diz, médico, faça, porque é para garantir a vida do paciente. E daí falar que esse exercício regular de direito é fomentado, incentivado por quem? Pelo Estado, pela lei, pelo direito. Porém, a gente tem as hipóteses em que o médico intervém, o médico faz uma intervenção cirúrgica para fins estéticos. E o que é que o Estado vai dizer? O que é que o direito vai dizer? Não curto muito essa ideia. Mas tudo bem, pode fazer. Tolero, permito. Veja que o Estado, ele não incentiva que se faça intervenção cirúrgica para fins estéticos. O Estado não incentiva. Então, desse modo, nessa conjectura específica, a gente teria a hipótese de exercício regular de direito permitido ou tolerado. E por que eu fiz esse arrudeio todo? Porque Zaffaroni vai dizer que o que vai se deslocar para o fato típico com a aplicação da antinormatividade será o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito fomentado. A conduta lá do médico, intervenção cirúrgica para fins terapêuticos. Mas veja, o que é que Zaffaroni diz? A pergunta que ele faz é a seguinte. Quando o Carrasco executa a pena de morte, é óbvio que ele vai incorrer em estrito cumprimento do dever legal. Isso é óbvio, é unânime, vocês vão concordar comigo, inclusive com o Zaffaroni. Mas a pergunta que ele faz é: que aspecto do crime, da conduta, que aspecto do crime é excluído quando da incidência do estrito cumprimento do dever legal? Zaffaroni vai dizer que é a tipicidade da conduta que será excluída. Porque não faz sentido o direito penal proibir aquilo que
a lei determina ou incentiva. Não faz sentido a norma penal proibir as condutas determinadas ou fomentadas pelo Estado, pelo direito, pela lei. Não faz sentido. Então, nesse ponto, nós concluiríamos que a proposta de Zaffaroni é unicamente deslocar essas duas excludentes da antijuridicidade para a tipicidade, reconhecendo-as como excludentes da própria tipicidade, uma vez que uma norma penal não poderia proibir aquilo que o direito determina ou fomenta. Quando o direito determina, o que é que eu vou ter? Estrito cumprimento do dever legal. E quando o direito fomenta, quando o direito incentiva, o que é que eu tenho? Exercício regular de direito fomentado. Beleza? Show. Eu acho que aqui não tem mais dúvida, não. Acho que aqui a gente pode continuar. Beleza. Cara, já passou meia hora, foi isso? Meu Deus. Então, o que é que a gente precisa saber, pessoal? Inclusive, eu não poderia esquecer de falar isso. No primeiro momento, a gente analisava a tipicidade sob um aspecto meramente formal. Show. No segundo momento, que é o vigente ainda, que é o majoritário, nós consideramos a tipicidade sob um aspecto formal e material. Vocês vão analisar aí a jurisprudência e vocês vão ver que pode até acontecer algumas vezes, como eu observei semana passada, de o magistrado ele citar a noção conglobante da tipicidade para poder aplicar o princípio de significância. Mas ele não aplica a teoria da tipicidade conglobante, porque o que vem a ser a proposta de Zaffaroni na tipicidade conglobante? Incluir a antinormatividade. Então, para que a gente concluísse que a jurisprudência está aplicando a teoria da tipicidade conglobante, o que deveria ocorrer era uma aplicação dessa antinormatividade, ou seja, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito fomentado, ele estaria sendo analisado no fato típico. Mas como isso não está ocorrendo, eu não posso dizer que essa teoria de Zaffaroni está sendo aceita. Felizmente, eu não posso dizer. Mas, enfim, tenham em mente aí que o pensamento penal majoritário é de que a tipicidade seria analisada sob esses dois aspectos aí, né? Formal e material. E é óbvio que, em todas as vezes que a defesa quer postular a anulação da tipicidade material, ela vai se utilizar do princípio da insignificância formulado por Roxin, consagrado por Klaus Roxin. Show? Pronto, eu acho que agora a gente pode seguir. Beleza. Eu falava das noções diversas acerca do conceito de tipicidade, de como a tipicidade ela seria interpretada dentro da estrutura do crime, dentro da praxis judicial, dentro da praxis doutrinária. E agora eu quero tocar naquilo que Rogério Sanches Cunha não toca. Naquilo que majoritariamente se trata na doutrina de tipicidade penal. Aquilo que eu prefiro chamar de fases da evolução epistemológica do tipo, tomando, claro, a denominação epistemológica do tipo de César Roberto Bittencourt. E aí, mas, Christian, o que seria essa evolução epistemológica do tipo? Qual a diferença para aquelas fasezinhas que a gente analisou anteriormente? A diferença é que aqui eu vou analisar um pouco do que seria, do que estaria dentro do tipo penal, e eu vou analisar a relação que existe entre tipicidade e antijuridicidade, entre fato típico e antijuridicidade. Esse debate é um debate estritamente doutrinário, mas vocês precisam saber por que as provas de concurso têm incluído muito essa temática. Então, a gente vai analisar isso quando a gente for responder as questões de concurso. Como isso vem sendo cobrado pelos diversos certames do Brasil aí. Então, vejam. Na evolução epistemológica do tipo penal, nós teríamos, a priori, 3 fases. 3 etapas distintas.
Na primeira fase, que a doutrina vai chamar de fase da independência, esta fase vai ser protagonizada, esta fase vai ser defendida por Ernest von Belling. E vocês vão lembrar de Belling. Quem é Belling? Belling é o parceirinho lá de List. No sistema causalista, ele vai ser um colaborador ali naquele sistema lá causalista, causal naturalista que a gente estudou. É interessante que a gente relembre, né? Ah, e qual era a característica do causalismo? Ah, um sistema formalista, um sistema que preferia elementos objetivos, tal. Então a gente já consegue adaptar a nossa compreensão aqui no tipo penal. Veja, mas o que é que dizia Belling acerca do tipo penal? Belling dizia o seguinte: bicho, o tipo penal ele possui natureza objetiva e neutra. O que é que ele quer dizer com isso? Quando ele diz que o tipo penal possui natureza objetiva, ele quer dizer o seguinte: bicho, no tipo penal a gente não tem elementos subjetivos. Não tem. Por quê? Porque os elementos subjetivos vão estar onde? Aonde? Na culpabilidade. No terceiro elemento do crime, no último elemento do crime. Isso aí a gente já sabe. Belling vai dizer também que o tipo penal ele possui natureza neutra. O que é que ele quer dizer com isso? Cara, o tipo penal ele não possui elementos normativos. Eu não realizo um juízo de valor no tipo penal. Eu não realizo a valoração do tipo penal. Então, o tipo penal para Belling, ele possuía elementos objetivos e ignorava elementos subjetivos e normativos. Ok, já decoramos isso. O juízo de tipicidade para Belling seria o quê? O exame da adequação objetiva do fato à norma penal incriminadora. Aquilo que a gente estava tratando agora há pouco. Uma análise estritamente formal da tipicidade. Então, Belling, na sua concepção, ele só analisaria se a conduta ela se adequa objetivamente ao tipo penal. Fechou. Analisamos a tipicidade. Só isso. Não tem aspecto material, não tem bem jurídico. Fechou? Beleza. Por fim, e não menos importante, que isso aqui na verdade é o mais importante na teoria de Belling acerca do tipo penal, o que é que Belling vai fazer? Muito importante isso. É interessante que vocês lembrem que o que é que List dizia acerca da estrutura do crime. List dizia o seguinte, ó, bicho, o conceito analítico de crime ele se divide em dois polos, um polo objetivo e um polo subjetivo. No polo subjetivo eu teria o fato típico e a antijuridicidade, e no polo subjetivo eu vou ter a figura da culpabilidade. Não tem dúvida. Só que Belling vai dizer o seguinte: o fato típico ele não está unido à antijuridicidade. Na verdade, fato típico e antijuridicidade são elementos autônomos, independentes. Não existe vínculo entre fato típico e antijuridicidade, a não ser a ideia de que um antecede o outro. Somente isso. Essa é a ideia de Belling. Então, primeira fase, fase da independência, protagonizada por Ernest von Belling, em cuja fase ele dizia que o tipo penal era composto unicamente por elementos objetivos e que o fato típico era independente em relação à antijuridicidade. Eram elementos autônomos. E é nesse momento que a gente vai conseguir dizer que o conceito de crime é um conceito tripartite, que possui três divisões, três elementos: fato típico, antijuridicidade e culpabilidade. Show? Na segunda fase, fase conhecida como a fase da ratio cognoscendi, eu voltei à figura de Max Ernst Meyer. Vocês sabem da minha dificuldade com o nome estrangeiro, então, por favor, não me exijam muito. Max Ernst Meyer. Muito bom.
O que é que Meyer vai dizer? Pode ser Maia, mas eu vou chamar de Meyer. Vejam só. O que é que Meyer vai dizer? Cara, eu acho, ele dizia isso, eu acho que Belling está errado. No tipo penal, eu não só terei elementos objetivos. Isso é Meyer dizendo, não sou eu. No tipo penal, nós também temos elementos normativos. E esses elementos normativos é o que é aquilo através do qual nós poderíamos dizer que o fato típico, apesar de ser independente da antijuridicidade, ele tem um certo vínculo com a antijuridicidade. Na verdade, o que Meyer vai dizer é que o fato típico ele compreende um indício da antijuridicidade. Então, se nós estamos analisando a conduta e essa conduta compreende um fato típico, muito provavelmente, para Meyer, essa conduta também será antijurídica, até que se prove o contrário. E qual é a prova em contrário? As excludentes de licitude. Então, aquilo que é um fato típico, certamente será um fato antijurídico, a não ser que incida em algum excludente de ilicitude. Essa é a ideia. Então, através da tipicidade, eu adquiriria a presunção da antijuridicidade. Então, veja que são independentes, mas um manifesta o indício do outro. Ou seja, o fato típico é a razão pela qual eu conheço, é a razão através da qual eu conheço a antijuridicidade. O fato típico é a ratio cognoscendi da antijuridicidade. Ok ou não ok? Então, essa fase, chamada costumeiramente de ratio cognoscente, nós também poderíamos chamar de fase da indiciariedade. O fato típico é o indício de que o fato também é antijurídico. Show! E a doutrina aí costuma falar, inclusive, que o fato típico é a fumaça e a antijuridicidade é o fogo. Enfim, as parábolas. Passadas essas duas fases, nós teríamos uma terceira. Essa terceira fase é chamada de ratio essendi, protagonizada por Edmund Mesger. E o que é que Mesger vai dizer? Bicho, fato típico e antijuridicidade não são independentes. Não são independentes. Na verdade, o fato típico é a razão de ser da antijuridicidade. A antijuridicidade está dentro do fato típico. De modo que nós, seguindo a teoria de Mesger, poderíamos dizer que um crime seria uma ação tipicamente antijurídica e culpável. Percebam que fato típico e antijuridicidade perdem a independência. Eles agora configuram um só elemento. E daí a ideia de que Mesger tenta, através dessa teoria, provocar uma concepção bipartida de delito. Ok? Só que veja, equívocos doutrinários. O que é que a doutrina faz quando trata desse tema? E aí eu estou falando de alguns autores. Na verdade, não vou nem citar, pelo mesmo motivo que eu não citei anteriormente. Não quero ser processado. Veja só, o que é que a doutrina faz quando está tratando desse tema? Uns autores vão tratar a fase da ratio essendi como sinônimo de teoria dos elementos negativos do tipo. Outros autores vão dizer
que a teoria dos elementos negativos do tipo provém de Metzger. Provém da fase da ratio cognoscendi. E aí eu vos digo, com segurança, que a fase da ratio cognoscendi, ou melhor, a teoria dos elementos negativos do tipo, ela confirma a tese da ratio cognoscendi. Mas ela não deriva dela e nem é sinônimo em relação a ela. Porque o que é que diz a teoria dos elementos negativos do tipo? Que não provém de Metzger, mas de Merkel. Merkel. O que é que diz Merkel? Merkel vai dizer o seguinte: de fato, não existe divisão, não existe autonomia, não existe independência entre fato típico e antiunicidade. Nesse ponto, ele confirma a fase da ratio cognoscendi, a teoria da ratio cognoscendi. Show. Só que o que é que Merkel vai dizer? O que é que a teoria dos elementos negativos do tipo vai postular? Não é a antijuridicidade, não é o fato típico que está incluído na antijuridicidade, mas é a antijuridicidade que está incluída no fato típico. E, na verdade, o que, principalmente, eles vão dizer, o que Merkel vai dizer, é que as excludentes de licitude, elas não são excludentes de licitude ou de antijuridicidade. Elas, na verdade, são elementos negativos do tipo, porque elas, na verdade, excluiriam não a antijuridicidade, mas a própria tipicidade. Então, a antijuridicidade está incluída no fato típico. E não o fato típico está incluído na antijuridicidade. Então, percebam a diferença. Mas, vocês, quando forem ler aí, a doutrina vai ajudar vocês, ou vai atrapalhar vocês aí nesse sentido, né? Ora vão tratar como sinônimos, como se um fosse a mesma coisa do outro. Ora vão falar que a teoria dos elementos negativos do tipo vai derivar da ratio essendi. Mas, enfim, né? Para concluir, o que é que eu queria dizer? Na verdade, o que é que eu queria responder? Christian, qual teoria é a prevalecente? A teoria da ratio cognoscendi. A doutrina majoritária ela entende que, de fato, o fato típico ele é independente, ele é autônomo em relação à antijuridicidade, porém ele manifesta um indício da antijuridicidade. Ou seja, quando o fato é típico, muito provavelmente ele será antijurídico, até que se prove o contrário. Ou seja, se por acaso incidir em alguma excludente de ilicitude, só assim o fato também não seria antijurídico. Ok? Essa é a doutrina majoritária. E aqui eu vou finalizar esse vídeo, para eu não ter problemas na hora de postar. E nós continuamos. Não, deixa eu concluir a ideia. Vejam só, outro problema doutrinário, outro que eu considero equívoco doutrinário. Eu trouxe para vocês, nessas fases da evolução epistemológica do tipo, eu trouxe para vocês 3 fases. E, de fato, se vocês forem ler a doutrina aí, majoritariamente se subscreve 3 fases. Né? Essa fase da independência, da ratio cognoscendi e da ratio essendi. Beleza. Só que uma parte da doutrina, e aí eu acredito que seja minoritária, uma parte da doutrina ela vai trazer outras fases. Percebam. Vão dizer que numa quarta fase a gente teria a fase da defesa, que é o momento em que Belling se defende de suas críticas. E isso eu acho escroto demais, porque, por exemplo, lembrem lá da teoria de Welzel. Vocês lembram que eu falei que Welzel, em um dado momento, ele elabora a teoria dele, da ação final, mas ele começa a receber críticas, então ele reformula. Né? Ele faz uma reformulação, uma explicação ali, uma defesa. Nesse caso, nós poderíamos dizer também que existe uma teoria da ação final e existe uma teoria da defesa da ação. Né? Então, assim, eu não vejo sentido para você falar em teoria da defesa, fase da defesa, que é o momento em que Belling se defende das críticas. Não, eu acho que deveria estar incluído aqui mesmo, na fase da independência, na primeira fase, protagonizada por Belling.
Mas isso não é muito importante. O que seria importante é o seguinte. Uma parte da doutrina minoritária, ela vai dizer que existe uma tal de teoria final do tipo. Ou teoria welseliana do tipo. Como se Welsel tivesse aprofundado seus estudos no tipo penal. Nós podemos negar essa afirmação. Não existe uma teoria final do tipo. Mas nós não podemos negar que a teoria da ação final, ela produz consequências no tipo penal. E aí vocês vão lembrar. Qual o maior trabalho de Welsel? Acabei de falar, teoria da ação final. O que seria a conduta para ele. E o que é a conduta para Welsel? Vamos lembrar. Comportamento humano, voluntário, dirigido conscientemente à realização, à consecução de uma finalidade. Então, Welsel passa a entender que na conduta eu já teria elementos volitivos, elementos subjetivos. Então, aqueles elementos que estavam na culpabilidade, dolo e culpa, transferem-se, são transferidos para o fato típico, para a conduta. Mas veja, o que é o tipo penal? Lembrem o que a gente trabalhou hoje. Tipo penal é um modelo abstrato pelo qual o legislador descreve a conduta penalmente relevante. Descreve a conduta que ele pretende impor, proibir. Opa! Mas se o tipo penal descreve a conduta e se a conduta possui elementos subjetivos para Welsel, logo o tipo penal também conteria elementos subjetivos. Ou seja, a teoria da ação final produz consequências, produz efeitos no tipo penal. Se Belling diria que o tipo penal só possui elementos objetivos, se Meyer diria que o tipo penal possui elementos objetivos e normativos, nós agora poderemos dizer, sob a égide do pensamento welseliano, que o tipo penal também possui elementos subjetivos. Ok? Mas, aí está com vocês, acreditar que, de fato, poderíamos chamar isso de teoria final do tipo. Né? Tá com vocês aí. Não vou tentar fazer uma pregação para a pessoa de ninguém, mas o que a gente precisa entender é que, de fato, Welsel consegue modificar algumas coisas dentro do tipo penal através de sua teoria da conduta, teoria da ação final, ok? Vou dar uma pausa aqui, para que eu não possa ter problemas com o YouTube. E a gente continua no próximo vídeo, ok? Tchau para vocês.